Boa tarde aí, pessoal. Não sei se conhecer todo mundo, acho que sim, né? Johnny, sou da Iller Biomateriais. Queria falar de toda a linha aí para vocês venderem mais, né? Mas acho que vamos ter que limitar a impressão 3D mesmo para condensar um pouco mais. Embalando aí com o que o Diego passou, queria, primeiro, mesmo que teve a explicação do Diego, queria explicar um pouquinho mais sobre a impressão 3D em si, porque a gente tem aí, como a gente recebe muitas perguntas lá na fábrica, dos profissionais, eu trouxe um treinamento mais focado no que os profissionais têm dúvidas. Como ainda existe, é um mercado novo, né, os próprios protéticos e dentistas estão se adaptando com todo o projeto de impressão 3D que está nascendo. Embora tenha alguns anos no mercado já de odontologia, mas a gente considera que é agora que começou. Tá? Então, falando um pouquinho, não vou me atentar aos materiais da Iller para a gente focar. Falando um pouquinho em fluxo, né, digital, o grande ganho aí de todo esse projeto, eu acho que é na agilidade dos procedimentos, principalmente de prótese, os procedimentos protéticos, não de prótese. Então, acredito que, aos poucos, a impressão 3D vai ser um grande aliado. Eu acredito ainda não vai substituir o laboratório inteiro, mas vai ser um grande aliado, que já está sendo. O pessoal tem pego mão para imprimir modelos, para provisórios agora, alguns materiais que a gente está desenvolvendo biocompatível, que ele pode realmente usar em boca. Então, tem uma variedade, eu vou falar um pouquinho para frente aqui das resinas específicas, mas tem muitos trabalhos que o protético pode sim usar na impressão 3D já com precisão até maior do que a manual. Então, quantos passos eu preciso para fazer o processo manual, ou até mesmo quantos passos quantos erros eu vou ter que ter pelo processo manual, às vezes, que o digital ele supre. Então, se você pegar um procedimento manual em que ele tem que moldar, embora a Iller seja, que eu já estava falando, seja uma empresa que nasceu da moldagem, e hoje a gente está falando sobre não moldar, né? Porque com o scanner intraoral, ele é o material de adição, é o material de moldagem. E o tempo que você leva para moldar, mandar isso para o laboratório, voltar o trabalho para você e tudo isso, com o scanner digital, escaneei, mandei o arquivo por e-mail lá para o laboratório. O planejamento pode ser feito no tempo do laboratório, que pode demorar 15, 20 minutos. Pode voltar isso para o dentista como arquivo para ele visualizar, gostei, imprimiu, o modelo no mesmo dia pode estar já na clínica para ele poder fazer um trabalho, para ele fazer uma prova, enfim. Então esse tempo é o maior ganho. É lógico que o custo também, se for colocar em conta do custo, quanto custa para imprimir, quanto custa para fazer o projeto manual, aí você tem que considerar todo o profissional que fez, o tempo que ele levou, mais os materiais e tudo mais. Então, esse tempo versus economia é interessante, né? Basicamente, esse é o maior ganho. Aí aqui, eu coloquei algumas... Depois eu passo para você, Fernando, também, se quiser ficar com material para o pessoal estudar. Mas, a princípio, a Iller é a primeira empresa da área da saúde na América Latina a desenvolver resinas 3D. Específica para a odontologia, e é uma indústria da área odontológica que fabrica. Então, não somos o pioneiro de resinas 3D no Brasil, mas a gente está conseguindo levar de uma forma muito legal para a odontologia as resinas. Hoje nós somos líderes já de mercado em resinas para impressão 3D, embora tenham outros fabricantes importados e tem outras empresas, mas a gente, por já estar inserido na odontologia, a gente conseguiu alavancar bem rápido isso, e o pessoal hoje a Iller é uma das empresas que os profissionais que têm impressora na odontologia estão preferindo. E até pela variedade de produtos que a gente trouxe, porque
De julho até agora, nós lançamos 40 resinas. Então, são muitos itens. E a tendência é que até o final desse ano tenha pelo menos mais 12 no portfólio. Então, não está dando tempo, quase. Mas isso inclui uma variedade de cores ou de tipos? Cores, tipos, uso e tudo mais. Então, o Fernando falou, putz, eu queria fazer uma resina assim. A gente faz. Vamos ver a demanda, porque o mercado está começando. Então, o pessoal precisa ter material para trabalhar. A gente não está dando tempo quase para o pessoal pensar demais se aquilo vai ser legal ou não. Então, a gente realmente está produzindo. E aí, lá na frente, a gente vai ver, não, isso aqui é mais usual no mercado ou não. E a demanda está crescendo. E, felizmente, nenhum dos materiais que a gente desenvolveu até hoje, ele não tem saída. Ele está saindo porque o mercado, cada profissional está usando a resina ou o nosso material de acordo com a praticidade, o dia a dia dele do laboratório ou da clínica, né? Porque já tem dentistas que têm o seu próprio laboratório de prótese, que a gente fala digital, que é já o scanner mais o software e a impressora. Então ele já tem isso, já tem muitos dentistas que estão também entrando nesse caminho. Eu particularmente acho que ainda esse vai ser um trabalho do laboratório de prótese, vai ser o Protete vai fazer, porque o dentista é a mesma coisa que ele montar o laboratório de prótese, aprender a fazer a prótese e fazer isso no seu consultório. Então eu particularmente acho que são os mais curiosos só, os dentistas mais curiosos, ou aqueles que já têm um laboratório na própria clínica. Então a gente consegue identificar assim, que na prótese mesmo é o que está crescendo. Os profissionais de prótese, os protéticos estão comprando e não é laboratório grande, porque o custo para ter um equipamento, esses equipamentos, não é um investimento muito alto comparado com outros equipamentos que ele precisa ter no laboratório. Então, o Diego mesmo falou, se for considerar um software, mais a impressora e mais um scanner, a gente está falando de quanto aí, Diego? 60 mil reais. 60 mil reais você monta um laboratório de prótese digital. Isso é o que você precisa para ter o teu laboratório, quase, né? A impressora 3D, fazer a impressão 3D e todos os trabalhos. Então, é muito fácil, né? Aqui são algumas marcas de impressoras que mais eu acho que vão procurar vocês quando forem perguntar, eu tenho a impressora X e eu gostaria de usar na tua resina, funciona? Então, como a Ilha é uma empresa que fez uma resina genérica, a gente tem um material que serve para todas as impressoras. A diferença é que, para você usar na impressora, você precisa configurar. Então, cada impressora tem a sua configuração. A resina é genérica. Então, você tem que adaptar a impressora à resina. Se o profissional sabe fazer essa configuração, sim, vai funcionar muito bem. Se ele não sabe, antes de comprar, ele tem que ter algum suporte ou entrar em contato com o SAC para poder ajustar com ele, ou o SAC passar, o SAC da Ilha, né? Passar para ele qual é a configuração ideal para a impressora dele, um start. Porque, basicamente, eu vou falar um pouquinho mais sobre as impressoras, mas basicamente você tem que fazer um ajuste de tempo de polimerização por camada. Imagine que a impressora 3D é um fotopolimerizador gigante. Eu acho mais fácil falar assim, porque ela vai fazer a polimerização do material, que é uma resina acrílica, por camada. A impressora ela não imprime um objeto inteiro, ela imprime várias camadinhas. Então, essas camadas aleatórias, as camadas uma a uma, e cada camadinha dessa, ela demora um tempo para polimerizar. Então, essa é a configuração que tem que fazer na impressora. Quantos segundos eu preciso deixar a luz do meu polimerizador exposta à resina para ela polimerizar aquela camada. Então, essa tem uma variação de impressora para impressora, que pode demorar de 3 a 10 segundos, né, por camada. Ou, aí nesse caso, assim, as impressoras que são mais comuns no mercado a gente tem. Que aí a gente pode passar um parâmetro inicial, né?
Mas as E eu tenho impressões... visto aí a maior dificuldade do pessoal é achar os parâmetros da resina. Da resina. Os Sim, parâmetros sim. para deixar a resina perfeita, com a cor perfeita, Sim. com tudo. Isso é não está ajustado ainda. O que acontece é o seguinte, o Diego pode confirmar isso. O pessoal é muito ansioso. Com certeza. Compra a impressora já com o trabalho prontinho para fazer pro cara lá, já vende o trabalho pro cara. Ó, já comprei a impressora, nem chegou ainda. Só que existe uma curva de aprendizado, né, cara? Então, o cara tem que comprar a impressora ou fazer... Eu aconselho assim, quer comprar uma impressora 3D, quer começar no fluxo digital, faz um curso antes. Vai buscar uma educação, saber como é que funciona para depois você comprar. E aí, como é fácil de comprar a impressora, porque se você entrar, você pode... Vende em todo lugar. A impressora tem no Mercado Livre. Tem tudo em todo lugar. É, Só que por isso que a gente falou. Aí, esse cara, ele não sabe como que funciona uma resina. A resina é genérica, né? Então, para eu poder fazer a configuração, eu preciso entender como é que funciona. Ó, uma resina é assim, ela é acrílico, ela faz a polimerização por camada. Então, para eu poder ajustar minha impressora, eu tenho que entender. Quando você faz uma fotopolimerização de qualquer resina, se ele ficou mole, é porque é pouca exposição de luz. Se ele estourou, por exemplo, é muita exposição de luz, ele expandiu. Então, essa dosagem é que você precisa fazer na impressora também. Entendeu? E aí o pessoal se bate muito, porque hoje a variação de uma configuração da impressora, a variação de tempo de luz é enorme. São em milissegundos. Então, de 4 segundos para 6 segundos, tem 2.000 milissegundos aí, enfim, média, lógico, tem uma variação enorme. Então, mudou 1 milissegundo, já muda tudo. Aí é importante, né, saber como é que funciona para eu poder configurar da forma correta. Desculpa aí, Diego, você ia falar alguma coisa? Não, na verdade é aí que é importante a parte do suporte que a gente fala. Então, o cliente comprou um kit, lá os 20 primeiros casos, faz no método convencional, digitaliza ele, até você se sentir seguro de largar o método convencional, e você vai se perguntar, na verdade, por que eu estou fazendo o mesmo caso 2 vezes? E aí você acaba eliminando o método convencional e trabalhando só no método digital. Mas você já passou pela curva de aprendizado, dos primeiros erros de impressão, dos primeiros ocorridos, dos primeiros suportes, atendimento também pela empresa. Sim. Então é muito importante essa curva lá daqueles primeiros 20 casos, que a gente frisa dos primeiros 20 casos, que é o mais importante. Né? Nos primeiros 20 casos que tem a rejeição, é o primeiro 20 casos que o cliente não consegue trabalhar, que tem o primeiro impacto e o conflito com a tecnologia. Então é muito importante frisar isso na hora da venda também. Você vai estar vendendo para o cliente, às vezes um cliente que já imprime uma resina nova. Então, olha, doutor, faça análise, não é no primeiro caso que vai dar certo, estude, peça os parâmetros lá do fabricante que você comprou a impressora, para ele ter uma curva de aprendizado mais confortável, porque depois que já estiver rodando, aí você só vai vender resina para ele. Mas só resina. O que acontece, o que a gente tem mais dificuldade é quem não tem o suporte da impressora, porque aí a gente acaba abraçando um pouco o cliente nesse caso, não que a gente dá o suporte, mas a gente explica para ele, ó, né, quais são o básico ali para ele conseguir fazer o ajuste da impressora. É lógico, as mais comuns a gente sabe, mas às vezes chega a impressora lá, cara, comprou da Chile que eu nunca ouvi falar. Aí a gente não se compromete muito, né, cara? Eu sei que a impressora 3D, você para imprimir diversas coisas, né? Ela é muito Sim, útil. sim. E algumas, tem empresas que hoje estão voltadas para a odontologia, que pegam essa impressora e reprogramam. Imagina, até tem produtos que a 3D faz algo parecido, mas até chegar no ajuste perfeito para utilizar para a impressão de um modelo em odonto, e com as resinas, que ele mesmo falou, que a deles hoje está adaptada para as resinas. Qual é a abreviação das resinas que você me falou? O Fabrício vai explicar, das LPs. Das LP. Ok. Então, assim, às vezes é mais fácil, vai ser comum, ou eu imagino que vai acontecer aí mais para frente,
de reclamação, talvez, que a resina não está, Não resina tá está com funcionando. problema. Que é o Mas o problema, muito provavelmente, vai ser na impressora, pode ser. talvez comprada na A impressora, gente que não é nem indicada nem programada para a odontologia. A gente tem que estar atento a isso, tá, pessoal? Claro. Por isso que é importante, assim, a gente tem hoje lá na empresa, a gente tem um saque só para impressora. Só para impressora. Só para impressora. E o cara, ele entende. Inclusive, a gente colocou um engenheiro que entende e vai poder dizer, olha, para sua impressora, como ela é LCD ou assim, 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 o ideal é isso. Então, ele vai conseguir dar um suporte. Ele não vai conseguir configurar para o cliente, porque a gente tem um limite, né? Até onde a gente pode chegar. Mas, pelo menos, a gente consegue... Ele vai diagnosticar o problema que ele está tendo lá, né? 99% dos casos que chegam até nós são resolvidos lá, pelo saque. O problema é quando não chega. Aí o cara compra resina, não consegue, tem ansiedade, sei o quê, aí a resina é ruim. Às vezes pode ser sim, não vou dizer não tem problema, um ou outro, não sei. Né? Ainda a gente tem poucas incidências de problema, a maior parte assim, sempre vai dar para imprimir. Sempre vai dar para imprimir. Mesmo em casos que a resina pode estar um pouco, teve alteração e tudo mais, que já viu o caso parecido, consegue imprimir. Só que aí você tem que saber qual a variação de tempo, porque na curva de aprendizagem, chega uma hora, o cara está usando no dia a dia, ele é malandro, assim, ele pô, isso aqui tem que aumentar um pouquinho o tempo e aí resolve. O Diego falou uma coisa importante, depois eu vou passar para vocês ali, só para entender, mas assim, ele tem duas impressoras. Uma, ela tem uma autocalibração. O que é isso? Ela tem uma potência contínua, então sempre vai fotopolimerizar naquela potência. A outra impressora, ela não tem essa autocalibração. Então vai chegar uma hora, você está usando a resina, o cara usa todo dia. O LCD é uma televisão. Imagina uma TV que emite luz. Ele vai perdendo potência com o tempo. Então, se ele perde potência, ele nunca vai estar preciso a ponto de você não calibrar sempre, né? O que você consegue fazer é o seguinte: você vai conforme vai perdendo qualidade ou perdendo potência, você vai aumentando o tempo de exposição à luz, básico. Assim como o fotopolimerizador, a mesma coisa. Vai ficando fraquinho, você vai deixando mais tempo. Se você usava 10 segundos, você usa 12. E assim vai. Essa é só a diferença. Então é importante que até o cara que tem impressora saiba disso. Né? Aí é legal, só para que vocês também saibam que existe, para quando o pessoal perguntar, o tipo da impressora. Porque hoje no mercado, basicamente, tem 3 tipos de impressora. Todas funcionam da mesma forma. Então, todas têm uma plataforma em cima, que essa plataforma é móvel, ela se mexe, então ela começa aqui de baixo, conforme vai polimerizando as camadas, ela vai subindo. Igual aqui, ó. Aqui tem ali um modelinho ali, uma Torre Eiffel ali só para ilustrar, mas essa plataforma aqui vai subindo, né? E aí ela vai polimerizando ao contrário, né? De cabeça para baixo. Então, embaixo é um tanque de resina, então esse tanque ele é cheio de resina. Embaixo desse tanque de resina, geralmente tem uma película ou de teflon ou de vidro, que é onde vai passar a luz. Então ele passa a luz sobre esse vidro, ou teflon, enfim, polimeriza o fundinho da resina, e aí vai polimerizando aquele fundo, e vai formando as camadas. Então, hoje você tem como configurar para ele ter mais camadas ou menos camadas de acordo com a resolução que você quer da impressão. Né? Eu quero imprimir algo que fique perfeito. Igual essa impressão aqui, tem que ser lá a 50 microns, pelo menos. Aí, até 200 microns consegue imprimir. Então, o que vai mudar é a espessura da camada. Né? Johnny, desculpa interromper, eu não sei se você falou no início que eu estava na ligação ou se vai seguir para frente. Eu queria saber, em especial, os tipos de resinas que nós temos hoje. Aí não, eu vou chegar agora. Vai chegar lá, eu vou falar das impressoras, porque quando eu falar das resinas, tem algumas que têm uma indicação específica. Perfeito. Então, na LCD, que é essa impressora, um dos tipos, e é a mais comum, talvez, do mercado, é que mais tem, LCD, embaixo, o ativador de luz é pelo LCD. LCD mesmo, uma televisãozinha, de geralmente ali de 6, 7 polegadas, né?
Então uma televisãozinha vai emitir luz, que emite a imagem da camada, e ele vai ficar ali 4 segundos emitindo aquela imagem, polimerizou a camada. Né? Mais ou menos funciona assim. Aí depois a gente tem, aí nesse caso o Diego mostrou, ele tem lá uma impressora LCD, que é, desculpa o nome lá, Diego. A D100. A D100, né? A D100 LCD, tem a televisãozinha. A Hunter, até coloquei uma imagem dela ali, a Hunter já é diferente, que é um outro tipo de impressora. O projeto é o mesmo, uma base, tanque de resina, só que embaixo, ao invés de ser um LCD, ele tem um projetor. Esse projetor, ao invés de ser uma televisãozinha, é um projetor. Projetor mesmo, como esse projetor de auditório, assim, auditórios de teto. Né? A diferença é só que ele tem um espelho, ele projeta isso no espelho. Eu não sei se a Hunter é com espelho, né? Não? Tá, porque tem algumas que tem um espelhinho. Mas, basicamente, ela projeta direto, né? Mas, geralmente, algumas impressoras projetor têm esse espelhinho só por conta da posição mesmo, mas é a mesma coisa. Tá? E aí, eu tenho um terceiro modelo, que também é comum no mercado, que é a Formlabs, única e exclusiva que tem no mercado. Eu não conheço outra, que é a laser. Talvez se eu estiver errado, me corrija. A nossa D100 é laser? É LED e laser. Ah, tá. É que... ao mesmo tempo que projeta o LED, corre o laser. Entendi. Então, só que o laser corre no âmbito geral. Uhum. Não é focalizado igual esse daí. Igual a Formlabs, né? Exato. Que também é uma que é comum, né? Que o pessoal tem, na odontologia tem bastante, que aqui todo projeto restante é igual. A diferença é que embaixo lá, ao invés de projetar com projetor ou com LCD a imagem, é um laser que tá, esse laser ele é direcionado a um espelho. Esse espelho se movimenta e vai desenhando a camada com laser. Então ele vai polimerizando a camada com laser. A grande diferença é que ele é o processo um pouco mais lento, porque é o laser que vai percorrendo, é uma imagem inteira que fez a polimerização. Então, são os principais tipos de impressora, né? Provavelmente tem outros de resina, igual o Diego falou, LED, laser e tudo mais, mas as mais comuns mesmo são assim. Eu falei tudo isso, na verdade, porque a gente foi obrigado a desenvolver uma resina específica para essa impressora. Como tem bastante no mercado, a gente fez para a Formlabs, porque essa é a única impressora do mercado que eu não consigo configurar. Uma das únicas, né? Até tem outros, mas assim, basicamente ela é a única que eu não consigo fazer a configuração para resina. Então tem que ter uma resina específica para ela. E aí a nossa resina funciona, normal. Essa impressora também, ela é em cartucho, o original de fábrica é um cartucho, que você põe atrás da impressora com resina, e ela permite um uso de modo aberto, que eu posso usar qualquer resina. Você tem que alterar para usar a nossa resina. Então, você põe direto no tanque. Ao invés de colocar a resina, em vez de colocar o cartucho nela, você coloca direto no tanque. Todos os outros mercados você coloca a resina direto no tanque. Você enche o tanquinho ali para ela poder fazer o reservatório. Né? Então, basicamente, esses tipos de impressora. Aí depois eu tenho as resinas em si. A resina... Lembra que a gente falou, tem vários tipos de impressora, eu tenho uma resina que é específica para Formlabs. Então, de modelos, eu tenho cinco resinas diferentes só para modelos, sendo que essas 5 eu tenho que ter uma genérica, que a gente fala, que é a DLP, como o Diego falou, e a SLA específica para Formlabs. Todas as outras impressoras do mercado basicamente utilizam a nossa resina genérica. A DLP é genérica. Você pode... SLA é só... O que eu falo assim, não é que ela é genérica, ela é para impressoras que permitem configuração. Então, se você consegue configurar a tua máquina por conta dessa variação de luz, aí a DLP é usada tranquilamente. O legal de usar a DLP é que ela é uma resina mais reativa. Então, você não exige tanta luz quanto uma SLA. A SLA, que é específica para Formlabs, igual o Diego falou, ele usa até nas outras máquinas dele, mas ela é uma resina mais lenta, ela é menos reativa, então você depende de uma luz um pouco
mais potente para poder fazer a polimerização, que é o caso do laser. O laser ele é mais potente, né? O laser em si é mais potente. Mas basicamente é isso. O que normalmente, assim, só para você ter uma ideia, a cada 100 resinas que a gente vende, 4 é SLA. É pouco. É pouco comparado com a DLP, mas é bastante até, porque eu estou falando de produtos... A Sura que vai trabalhar, está trabalhando hoje com parceria com a 3D, poderia vender qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Os 3 equipamentos que eles trazem hoje, pode Qualquer usar uma as delas. 2 resinas. Para a impressora do dia, para as impressoras lá da 3D Touch, E o custo? qualquer uma. Tem diferença? Basicamente assim, aqui eu tenho 5 modelos de resinas para modelos. Para modelos, né? Modelos de laboratório. Não são resinas biocompatíveis, não é para uso intrabucal. Tá? Eu estou falando... E aí esses 5 modelos, quais são? Basicamente, são por cores. Hoje a gente não fabrica resina só para odontologia. Tem que lembrar que é usado para vários outros segmentos. Arquitetura, joalheiros e etc. Então, a gente criou algumas outras resinas que podem ser usadas para protótipos. Só que essas resinas acabaram entrando na odontologia porque era um pouco mais barato e aí o cara, eu quero fazer uma impressão mais de um modelo cinza. Essa aqui é para protótipo. Só que para modelo funciona muito bem. Funciona muito bem. A resolução, até vou deixar com vocês aí para vocês darem uma olhada aí, que o Diego trouxe aí uns modelinhos. Para modelos funciona perfeito. Só que a gente tem uma outra resina específica para odontologia, que é a Dental Model. Que aí a ideia era ter uma resina que imitasse um pouco a cor do gesso e que ela tivesse uma precisão maior. A carga de resina, alguns monômeros são diferentes, que ela permite uma precisão maior na hora da impressão. Tem impressoras que não é visível isso, mas por exemplo, numa Hunter isso é visível. Se você imprimir uma Gray ou imprimir uma Dental Model, é nítida a diferença de definição. Então, por isso que foi feita a Dental Model. A Dental Model, na verdade, é para casos de estética. A Gray, a cinza, ela pode ser usada no geral. O cara fala, faço modelo ortodôntico. Não precisa ter uma definição muito boa. Mas então, com o elemento de um inlay, por exemplo, não. Dental Model. Perfeito. Porque ela tem maior precisão. Perfeito. Aí eu falei da Gray, que é a cinza, mas assim, a gente tem a Clear, que é transparente, 100% transparente, a Black e a White. A White está sendo usado bastante na odontologia por laboratório de radiologia para modelos ortodônticos, para modelo de estudo, exatamente. Que geralmente eles guardam isso durante todo o tratamento do paciente, né? E aí a gente tem uma outra resina, mais específica ainda, que é uma resina para fundição. A Castable é uma resina para fundição. Então, só não reforcei o nome da resina, que é a Cosmos, tá? Na linha de resinas para impressão 3D da Hiller é Cosmos. Inclusive eu olhei lá no site de vocês e já está lá. Tá? Já está para venda, entrou hoje. Então ali a gente tem uma resina específica para fundição. Por que ela é específica? A resina acrílica, se eu for fazer a queima dela, a tendência de ficar resíduo é grande, né? Se você for fundir ela, a tendência de deixar esse resíduo ou estourar o refratário, porque ela acaba expandindo, é grande. Então a gente aplicou uma carga de cera na resina calcinável para ela queimar mais rápido. Então ela queima mais rápido e não tem chance, de repente, de ter uma expansão, né? na hora da queima. E ela para queimar por completo também, não deixar o resíduo na hora de fundir ali para o metal. Então essas resinas aqui, elas todas foram desenvolvidas para uso laboratorial. Você perguntou do preço? As de modelo para protótipos, que são todas, menos a Dental Model, custa R$600 o litro. Quantos modelinhos você consegue fazer? Em torno de 50 a 60 modelos por litro. Tá? Na Dental Model é a mesma coisa, 50 a 60 modelos, só que modelos com uma precisão maior. Então você tem um diferencial. E a Dental Model custa quanto? 720. 720. E a calcinável 790. Todas as de modelos são de 1 litro. Tá? Então aqui você, para uso laboratorial, de 1 litro. Aí, aqui eu trouxe algumas imagens, talvez vai ficar pequeno, mas é só para
trazer alguns exemplos. Talvez aqui a gente não vai conseguir visualizar, mas se a gente olhar uma impressão de uma Gray para uma Dental Model, que é essa aqui, é nítida a diferença. Assim. Aqui a gente fez até 2 elementos ali de encaixe e tudo mais. Embora eu consiga fazer isso com uma cinza, igual a gente viu aqui, mas para trabalhar isso na mão, a chance de adaptação depois é maior. Né? Só para exemplificar. Nas resinas de modelo, a gente criou também esse kitzinho, que é o Kit Colors. O Kit Colors, para que serve? Ele serve para eu tingir o modelo se eu quiser. O laboratório lá quer fazer um modelo roxo. As nossas resinas ela tem algumas cores polarizadas, branco, preto, transparente, enfim. Esse aqui o Diego fez. Na verdade, só que ele fez com um outro pigmento, mas era como se fosse isso. Ele pegou uma resina translúcida, pigmentou e transformou em outra cor. Porque essa cor aqui a gente não tem. Né? Mas ele conseguiu fazer isso com pigmentos. E a gente tem esses pigmentos que eles são nas cores primárias. Então, se eu fizer a mistura ali, eu posso chegar à cor que eu quiser. Misturo lá o branco, um azul lá com amarelo, por exemplo, sai verdinho. E assim vai. Então, o protético tem essa opção também. Tá? Aí falando um pouquinho de... Aí aqui seriam resinas biocompatíveis. Resinas que eu posso usar em boca. Qual que é a diferença? As resinas acrílicas são tóxicas, com exceção das biocompatíveis. Então, as outras resinas não são permitidas para uso intrabucal, porque ela contém uma química diferente dessa aqui. Então, essa aqui é específica para uso intraoral e não vai me dar problema depois. Provisório? Aí eu tenho... Qual a indicação das biocompatíveis? As biocompatíveis são 3 modelinhos. Tá, tem 3 opções. Guias cirúrgicos, para guias de implantes ou guias de cirurgias periodontais, por exemplo. Eu consigo desenhar esse guia e levar em boca na hora da cirurgia. Tem de provisórios. A guia cirúrgica chama SG. A de provisórios eu consigo fazer provisórios, né, substituindo lá a resina bisacrílica, por exemplo, no mocap lá. Provisórios funciona bem. Com 4 cores, A1, A3, B1 e Bleach. Então você tem uma variedade legal ali de cores para poder trabalhar com um provisóriozinho. Tá? E a Splint, que é uma outra resina para placas mio-relaxantes, específicas para placas mio-relaxantes. Essa é uma das resinas que mais vende, porque foi, eu acho que, a primeira percepção de economia que o protético teve com relação às outras. Não que as outras são. Só um parênteses. As resinas biocompatíveis são de 500 ml. Por quê? Porque ainda não são usadas em grande escala e para ser mais acessível, porque o custo dela é maior. É praticamente o dobro do custo das resinas normais, convencionais, né, para protótipos. Mas o custo mais visível em todas as resinas dessas, em todos os procedimentos, foi na placa mio-relaxante. Para fazer uma placa mio-relaxante no laboratório, geralmente o pessoal faz com fresadora, né? Ou faz de outras formas também manual, mas com fresa o custo é alto. Aqui eu estou falando que por 500 ml eu consigo imprimir em torno de 40 plaquinhas, né, com meio litro de resina. Isso vai custar em torno de 30, 40 reais mais ou menos. Então o custo é acessível. Aqui, Fernando, o preço delas, R$ 800 o meio litro da SG e da Splint. Da Provisórios é R$ 900 o meio litro. Tá? E ela é transparente, não tem que ver. Lembra aquele caso que aconteceu comigo aqui? A SG ela é translúcida. Agora a Splint ela é levemente roxa. Até tenho fotos aqui. Levemente roxa. Por quê? Por conta da resistência, a gente não conseguiu unir as duas coisas ainda, para deixar ela totalmente translúcida e ter uma resistência muito boa, porque ela tende a amarelar um pouquinho. Então a gente equilibra com o azul ali para diferenciar um pouco, para não ficar amarelada a placa. A gente joga um pouquinho de azul, porque isso engana um pouquinho depois, na hora que você coloca na boca, não fica 100%
roxinha, né? Ele já dá uma enganada. O azul equilibra ali um pouco a cor do dente, então tranquilo. Aqui são exemplos, eu não sei se dá para ver bem, mas aqui é um exemplo impresso de uma faceta e aqui maquiada. Então o mesmo elemento eu consigo maquiar. Depois eu vou falar como. Aqui também de provisórios, ali um guia cirúrgico, só para exemplificar. E as de provisórios que a gente falou, é legal porque a gente, além de ter a resina, a gente tem o kitzinho de maquiagem para a resina 3D. Então o Protect vai conseguir fazer o elemento e maquiar para deixar ele realmente numa perfeição legal. Aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas aqui é uma impressão 3D maquiada. Fica perfeito, com o kitzinho de maquiagem. Esse kitzinho de maquiagem também vocês vão vender. Então, Já tem, né? tem. Ele custa R$270 o kit, com 7 corzinhas. É bem acessível e é realmente para o cara usar mesmo, para ele não sentir esse preço alto no kit para deixar a impressão mais perfeita ainda. Tá? Então, com o kitzinho de maquiagem e a Temp... Que material que é esse? Boa pergunta. Ele é uma resina, parecido com uma resina composta, fotopolimerizada. Então, uma coisa que a gente não falou e bem importante. Toda impressão 3D, ela passa por um processo de pós-cura. Então, você fez a impressão, saiu da impressora, você tem que lavar o modelo para tirar aquele excesso de resina que fica, né? Ou colocar num submergir no álcool, deixar ali 2 minutinhos, lavou, limpou, joga para uma câmera seca, né? Joga para uma câmera UV, uma câmera de pós-cura, para fazer a pós-cura ali. Pelo menos 10 minutos em 36 watts que a gente recomenda. Câmeras de pós-cura, tem muita gente comprando câmera de pós-cura dessas de manicure que, putz, não funciona muito bem, porque ela tem uma potência baixa. Então, tem que ser uma câmerazinha de pós-cura legal, uma potência legal. Não sei se, acho que vocês vendem lá também, né? Nós estamos lançando um modelo programável, com controle de temperatura e com uma potência bem interessante. Sim. Mas Pessoal, pode geralmente... ser o foto do laboratório mesmo, né? O Pode. foto para resina Sendo luz UV, tranquilo. Mas aí ele vai demorar mais tempo, né? Porque imagina, ele vai fotopolimerizar, fazer o pós-cura no foto, ele vai demorar. Porque na câmera de pós-cura ele mantém lá 10 minutinhos, né? Não, mas esse ele coloca dentro. Ah, tá. Sim. Após a impressão de todos os modelos, você está recomendado isso? Recomendado. Saiu da impressora, o correto é Sim. ser feito esse O processo. que acontece na impressão, né? Ele faz a fotopolimerização, a mesma coisa que uma resina composta. Sim. Fez lá no interior, pode ser que alguma área ainda não esteja 100% polimerizada. Então, se você não fizer a pós-cura, ele vai ficar sangrando. Ele sangra, né? Ele vai sair, vai tentar eliminar aquele resíduo interno e aí pode demorar um tempo ainda para fazer a pós-cura. Se você largar no sol, também vai acontecer a pós-cura, mas vai demorar mais tempo. Então, o ideal mesmo é ter uma câmerazinha, porque aí você terminou o processo, joga na câmera de pós-cura, 10 minutos depois, um elemento desse já pode pôr em boca. Maquiou ou não, né? Mas pode pôr em boca. Então, isso é um fator E aí importante. ele faz a pintura, tem algum líquido, alguma coisa que vai segurar isso? É fotopolimerizável, é um pigmento. Uhum. Então, depois que eu fotopolimerizei, ele vai impregnar na impressão, né? Nesse kit, fora do kit, ele tem o glaze também, se você quiser dar um acabamento, né, no kitzinho, e aí ele vai te dar uma textura mais como se fosse... Brilhante, exatamente. Como se fosse uma saliva, né? Então, assim, com um kitzinho desse e com o material que você tem hoje, você já consegue fazer bastante coisa, né? E a tendência é sair mais. A gente tem, aqui eu não falei ainda, mas a gente tem agora, recém lançou. Inclusive, no dia que lançou, saiu para vocês até, e já tem, inclusive, no estoque, que é uma resina. Aí é o último lançamento, que é uma resina para prótese total. Eu já consigo imprimir a prótese total direto na impressão 3D e depois eu posso fazer a maquiagem, se eu quiser, ou não. Porque aqui, esse material ele vem em dois... ele tem duas cores. Tem o rosa para a base e tem o B1 que é para os dentes. Então você uniu esses dois. O legal também é o seguinte: eu fiz a base e fiz os dentinhos separados,
A própria resina é o cimento, porque você vai usar o mesmo material. Então você colocou o dente, pode fotopolimerizar ou pode pôr todos na câmara de pós-cura que ele vai aderir. Então é legal. A gente tem um exemplo aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui é um exemplo do nosso material, que ele fez a base e todos os dentinhos separados. Você vê que até ele nem tem ainda os dentes de trás. Então você pode cimentar todos os dentinhos. A gente vai fazer um caso agora, né? Nós vamos fazer com os meninos Vamos da fazer. ONU. Da Odds, né? Sim. Nós vamos fazer um caso. Estamos caçando algum desdentado. Pois é, se souber de alguém aí, dá para indicar lá. A gente está pegando uma pessoa, vai desenvolver um caso, a gente vai fazer material de divulgação e daí vai passar para vocês divulgarem também para os clientes mais esse lançamento da Imersed aí. Legal. Esse material é... Você vai falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Pode continuar. Então aqui é o último ano. Porém, tem mais alguns que estão para sair. A tendência é que eu consiga fazer tudo. A tendência é que qualquer coisa que eu faço no laboratório eu consigo fazer na impressão 3D. Até metal, em muito breve. Né? Zircônia e tudo mais, cerâmica, ainda não chegou nesse nível, mas já tem estudos bem avançados com relação a isso, inclusive nós. No IDS tinha. Aqui no Brasil ainda, como está começando, não adianta você colocar tudo, porque senão essa resina aqui já tinha desde julho do ano passado, a gente falou, não vamos lançar ela. Por quê? Essa resina custa R$ 2.200 o litro. Né? Então, para eu ter uma rosa e uma B1, é R$ 4.400 de investimento para eu poder imprimir dentadores. Só que, assim, uma prótese... Faz quanto? Faz mais então, 50 eu consigo fazer 50 com 1 litro. Então, eu estou falando de R$ 4.400, mas eu vou fazer 100 dentadores. Lógico, tem um índice de perda, mas vamos falar, 80 dentadores. Estou falando de R$50, R$55, uma dentadura inteira, né, feita na impressão. O custo pode ser alto, mas se a gente for comparar com o tempo, às vezes que o protético está sentado fazendo, em alguns casos ele vai identificar, putz, esse caso aqui é para impressão, não é para eu fazer manual. Então aí vai muito do protético mesmo, né? Ele que vai escolher, tá? Como a gente falou, não substitui, mas é um aliado. Então cada um vai saber exatamente a hora de usar. Então esse aqui, assim, é uma inovação, né? Felizmente nós somos os únicos que tem esse material e fomos os primeiros também a lançar, então foi bem bacana. Já existia, já tem fora, já tem estudos e tudo mais, porém a gente conseguiu chegar num material altamente resistente, porque é o que precisa, né, para imprimir uma prótese total. Ele precisa ter uma resistência, lembrando que é um acrílico. E o bacana é que assim, o Exocad ou os sistemas para o software, para poder fazer o planejamento, você já consegue compensar. Então, se tem regiões mais sensíveis ou se tem regiões que você sabe que é mais frágeis, você compensa isso numa espessura maior para ter uma resistência maior. Você vai equilibrando. Né? Tá, então, basicamente de resinas, é isso aí. Não sei se tem alguma dúvida, Fernando. Eu te confesso que não, mas quando eu começo a analisar tudo, eu fazendo, Fernando, faz lá para mim então. Surgem muitas dúvidas. Não, é legal que a gente tenha um conteúdo prático, nem que for digital. Legal. A gente entender um pouco mais. Eu acho que para vender, talvez não seja mais importante. Você conhecer as diferenças. Quando eu falo lá das biocompatíveis, eu tenho que saber que tem 3 produtos. Sim. Eu acho que conhecer a informação básica das diferenças é o mais importante. Fazer realmente, que é o que eu tenho curiosidade, é só sendo protético. Realmente não tem como você fazer. Mas conhecer as diferenças a gente tem que ter essa informação. Não sei se tem um catálogo hoje. Tem. Ou se o site, a última vez que eu vi o site de vocês, era bem legal. Era tem muito bastante bem separado. coisa. Eu não sei como está o site hoje. A gente tem mas dentro dessas diferenças de um produto para outro, acho que é o mais importante para o início e para o vendedor. Uma coisa que a gente gosta, Fernando, assim, embora a gente não tenha consultor aqui que consegue estar junto com vocês, mas pelo menos na nossa... não, tem os ESOs, assim, mas assim, na hora da venda ali, às vezes, tô vendendo, tenho dúvida. Além do ESO, a gente tem o site lá. Cara, você entrar no nosso site, tem lá
não consigo imprimir, o que eu faço? A minha impressão saiu molenga, não saiu. Enfim, tem bastante coisa. Não conseguiu com esses artigos, a gente pode mandar inclusive esses artigos para vocês, porque pode ter certeza que o início ali, principalmente para aqueles que nunca usaram essa resina, ele vai ter uma certa dificuldade. Mas a gente tendo um acompanhamento lá do nosso saque com vocês na hora da venda, é certo. Né? E aí depois é só revender. Eu acho que o mais difícil é a hora que o cara compra a impressora e fazer a primeira venda da resina. Porque vai ter recompra. Inclusive vai ter clientes que já usam a resina e vão começar a comprar com vocês porque